A ansiedade é um tema bem complexo, é um tema amplo, que faz parte não apenas da saúde mental, mas também da saúde mental. Então, a gente pode falar sobre a ansiedade no campo da sociologia, falar da ansiedade no campo da antropologia e também no campo da filosofia, por que não? E a filosofia possui instrumentais muito importantes para a gente entender por que nós somos assim, por que nós somos tão ansiosos, por que a gente não para pensar nas coisas, a gente está sempre agitado, sempre querendo produzir, a gente não para muito para se escutar. E assim a gente acaba adoecendo. Então a filosofia tem muito para contribuir e eu vou mostrar um pouco para vocês. Vamos aqui para os nossos slides e a gente vai começar a falar então um pouco aí sobre a ansiedade, de que modo que a ansiedade ela pode ser articulado com a questão da filosofia, um pouco também com as práticas integrativas, né, já que eu sou enfermeiro psiquiátrico, eu também tenho um campo de atuação forte na filosofia, especialmente filosofia antiga, mas também a filosofia contemporânea. E vamos ver o que a gente pode falar um pouquinho sobre a ansiedade aí. Antes de mais nada, falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou o Breno, né? Vocês estão me vendo aqui. Eu trabalho com medicina chinesa aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho um consultório onde eu trabalho com esse outro terapeuta aqui, o Marco, e a gente trabalha muito com práticas integrativas, reiki e outras práticas aí que ajudam questões como ansiedade, né? E aqui nessa foto a gente está num centro xamânico que tem aqui no Rio de Janeiro, onde a gente esteve presente aí com os índios pataxós, fazendo um trabalho aí de medicina tradicional com a gente. E aqui embaixo a gente está fazendo um trabalho numa feira holística. A gente está fazendo um trabalho aí de um Marco fazendo reiki, né, com as pedras, e eu fazendo auriculoterapia ali. São práticas integrativas bem interessantes que ajudam muito a ansiedade. Se fosse o caso, você morar aqui no Rio de Janeiro, marca uma consulta com a gente, que a gente pode atender, tá bom? Vamos lá falar um pouquinho sobre a ansiedade, então. Eu vou fazer essa abordagem, né, em cima de 3 enfoques fundamentais, né? Vamos utilizar um pouquinho de Byung-Chul Han, que é um filósofo aí sul-coreano, que vai ajudar a gente a entender um pouco a sociedade atual. Vamos utilizar também um pouquinho dos estoicos, né? Então a gente vai trabalhar com filosofia antiga também. E um outro filósofo contemporâneo também, que é Michel Onfray. Byung-Chul Han, sul-coreano, Michel Onfray, né? Onfray, né? Se utilizar a pronúncia francesa, que é um filósofo francês, todos os dois vivos ainda. Byung-Chul Han ele é muito conhecido através desse livro aqui, que é a Sociedade do Cansaço, e muitas vezes ele é entendido como sendo uma espécie de sucessor também de Foucault, assim como Onfray também, é um sucessor de Foucault, mas por vias diferentes. Então Foucault, se a gente for relembrar Foucault, é um filósofo que vai pensar muito a sociedade contemporânea, só que a sociedade dos anos 80, quando ele estava vivo ainda, né? Que é uma sociedade muito regrada, muito onde você precisa domesticar as pessoas, prender as pessoas, para que ela possa ser útil máquina produtiva, né, ao capitalismo. Então você começa a pensar em estruturas sociais, tais como, por exemplo, marcação de ponto. Se você começa a pensar em estruturas de organizações, de empresas, a gente começa a pensar, por exemplo, que você tem hora para chegar, hora para sair, tem que andar todo mundo certinho, tem que enfrentar fila. Então, Foucault determina uma estrutura social onde as pessoas são domesticadas, elas têm que viver sob o medo, né? Os corpos têm que ser domesticados, quer dizer, tem que ser padronizado, né? Byung-Chul Han ele extrapola isso e ele acha que nós não vivemos mais nesse período, né? Esse período foi muito útil
no momento lá dos anos 80, anos 70, até antes, quando a gente vai começar a fazer questionamentos a respeito do capitalismo, mas não é o capitalismo de hoje, é o capitalismo dos anos 80, né? Uma fase aí já industrial. Então, o que acontece numa fase industrial, né? Numa indústria, numa organização, né? As pessoas têm que andar certinha, você tem o horário para fazer tudo, você tem que usar um uniforme, você tem que adotar um código de ética próprio para aquela organização, porque se você não adota o código de ética, a estrutura social daquela organização se desmonta. Isso aqui fora também, não a gente fala muito instituição porque é o linguajar de Foucault, mas se a gente fazer uma extrapolação para a sociedade civil, nós precisamos de regras também para a nossa convivência, convivência social. A gente precisa de regras para entrar no mercado, para fazer uma compra, para entrar numa fila de banco, regras para ir no hospital, regras para ir numa igreja, tudo é regrado na nossa sociedade. Porque se a gente corta o regramento, a gente perde os vínculos sociais. Bem, Foucault ele vai romper com isso, ele vai dizer que isso foi importante, mas na época de Foucault só. Né? Byung-Chul Han ele vai fazer um rompimento dessas ideias, porque ele vai entender que a nossa sociedade não é mais uma sociedade de regramento, é uma sociedade de positividade. Né? Você agora, você não está mais preso naqueles regramentos que Foucault determina. Agora você está, na verdade, numa sociedade em que você é absolutamente livre para fazer o que você quiser da sua vida. Livre, mas tão livre que você não precisa, por exemplo, se submeter a uma instituição, a um emprego. Você pode ser MEI, por exemplo. E sendo MEI, você pode determinar regras para as suas próprias atividades empresariais. Então, a liberdade de Byung-Chul Han, ele te dá uma liberdade, né? A liberdade de Byung-Chul Han te dá a possibilidade de determinar o horário que você vai começar a trabalhar, o horário que você vai pausar, o horário que você vai fazer qualquer tipo de coisa. Não é mais uma modalidade existencial onde você está preso numa instituição, mas você é a sua própria instituição agora e você cria positividade, né? Excesso de positividade, que é o que ele vai dizer. Né? Então, você, já que você é capaz de gerir agora a sua própria vida, se você falha, então é porque você mesmo não fez esforços para conseguir progredir. Por exemplo, então, se eu não prospero, é porque eu não consegui, isso é falha minha, o que eu posso fazer para melhorar? Se eu não conseguir trabalho, né, dinheiro, se eu estou adoecendo, isso é tudo por culpa minha. Porque se antes eu adoecia, era por conta do excesso na empresa. Mas agora não tem mais um ambiente de empresa, agora é todo mundo MEI. Sendo todo mundo MEI, e se eu adoeço, então isso é culpa minha. Então, esse excesso de positividade adoece as pessoas porque coloca uma superexposição nas próprias prerrogativas do trabalho de MEI. Se você está doente, é porque você não está trabalhando o suficiente. Você não está ocupando o seu tempo com as coisas que são necessárias. E isso tem que ser questionado, e Byung-Chul Han questiona muito essas coisas. Né? Então, o que acontece? Né? A gente vive sobrecarregado por superestímulos, redes sociais, cobranças. A gente tem um estímulo agora que a gente não tinha na época de Foucault, nos anos 80, na época industrial, porque ali na época de Foucault a gente tinha cartão para bater entrada, bater saída. Você MEI não tem mais isso. Você às vezes tem que trabalhar durante a manhã, tarde e noite para conseguir gerar renda. E isso é um problema, isso adoece a pessoa, produz mais ansiedade, uma ansiedade que as pessoas na época de Foucault não tinham. As pessoas hoje são mais ansiosas,
são mais isoladas também, porque nos anos 80, anos 70, as pessoas eram obrigadas a se relacionar em função do ambiente de trabalho. As pessoas hoje, elas vivem apartadas, isoladas, são núcleos existenciais diferentes e autônomos, completamente autônomo. Você não é obrigado a se relacionar com ninguém para conseguir trabalhar. Você pode sentar na sua sala com o computador e começar a trabalhar, começar a produzir. Você sozinho, mais ninguém. E se isso não dá certo, então é porque você não está fazendo certo. Isso é culpa sua. Então, os panoramas contemporâneos do capitalismo hoje, ele é muito diferente e ele é muito mais selvagem. Então, a ansiedade, ela vira um pano de fundo para a vida moderna, né? A gente entende a sociedade atual em função dessa selvageria, onde nós nos exploramos. Não é mais o patrão que vai explorar a gente, o empregador que vai explorar a gente. Nós nos exploramos. A gente se obriga a não ter férias, não ter 13º, não ter nada disso. Tudo isso porque a gente quer ser livre, a gente não quer escutar o patrão no nosso ouvido falando isso, falando aquilo. A gente quer ter autonomia de resolutividade. E isso cria problemas para nós mesmos. Então, o que Byung-Chul Han vai dizer? Né? Que a gente se agride. À medida que a gente não tem férias, a gente não tem um momento de descanso, de lazer, porque você tem que estar sentado para produzir, você está se agredindo. É uma agressão muito maior do que o outro panorama de produtividade que o outro momento do capitalismo produzia para a gente. Porque no outro panorama do capitalismo, na CLT, por exemplo, você tem horário para fazer tudo, justamente para evitar a agressividade. Mas na medida que você escolhe a liberdade para poder fazer as coisas, né, a liberdade que possibilita você de fazer a sua própria produção, você se autoagride, porque você perde os limites. Né? Qualquer horário é horário para trabalhar, qualquer momento é momento para trabalhar. Então o sujeito atual, ele se explora voluntariamente. E a cobrança por performance virou autoviolência. Você tem que performar cada vez mais. Né? E é isso que o capitalismo trouxe para a gente. Então, empodere-se, ame-se, supere-se. Talvez sejam preposições gramaticais que façam com que a gente pense a nossa condição na sociedade atual. Né? Faz com que a gente pense na agressividade que nós cometemos com a gente mesmo e de que modo que isso corrobora com a ansiedade. Né? Se a gente pega os dados epidemiológicos da ansiedade, a gente vai começar a entender de que modo que nós somos doentes hoje. Né? Nós temos um grau exagerado de ansiedade que a sociedade em outros momentos históricos não tinham, porque a sociedade é diferente. Mas o resultado é culpa, exaustão, autoabandono. Você se autoabandona. Nós adoecemos, nós temos problemas de hérnia de disco, a gente fica sentado o dia inteiro no computador, prejudicando a visão, prejudicando o estômago, tendo ansiedade, tendo exaustão mental. Faça o exercício. Qual foi a última vez que você foi no cinema? Que você teve a oportunidade de passear, que você teve a oportunidade de bater um papo gostoso, sabe? Sem se preocupar com o horário, que amanhã você tem que acordar cedo, sem se preocupar com o horário, que amanhã você tem que fazer isso, ou tem que fazer aquilo. Um tempo para você. Qual foi a última oportunidade que você teve de fazer isso? Para pensar. Então, essa positividade, segundo Byung-Chul Han, ela é sempre muito tóxica. E ela gera uma ansiedade muito silenciosa. Né? Vá com calma, você consegue. Você vai conseguir progredir, você vai conseguir prosperar.
essa ansiedade, né, essa positividade faz com que você se torne cada vez mais refém dessa agressividade que você produz contra você. Na medida que você diz, você consegue, vai adiante, você fica produzindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até você conseguir. E aí você não percebe que você está adoecendo com isso. Ou seja, essa positividade está produzindo ansiedade, doença, hérnia de disco, né? Está produzindo TAG, está produzindo fobia social, porque você não está se relacionando mais com as outras pessoas. Você só fica em casa produzindo na frente do computador. Mas a questão é que só o silêncio cura, né? Meditar, respirar, contemplar, tudo aquilo que o mundo atual nos nega. A gente não tem mais o tempo de olhar para a gente não tem mais o tempo de fazer esse movimento de enriquecimento pessoal, a gente não tem mais tempo. Essa é uma sociedade da falta de tempo, porque o tempo livre que você tem é para performar, para ser útil à sociedade e enriquecer. A pausa, ela restaura a alma esgotada, mas ela vai se esgotar cada vez mais, porque você tem que performar, você tem que se automutilar com afirmações calma, agora, hoje não consegui, mas amanhã eu vou conseguir, isso tem que dar certo. E aí você perde os limites. Os estoicos são muito interessantes porque eles são uma filosofia antiga, saindo um pouco de Byung-Chul Han e partindo para uma outra perspectiva, porque eles são talvez uma filosofia atemporal. Atemporal no sentido de que o sistema filosófico deles nega a existência do tempo enquanto passado e futuro. O tempo para eles é só o presente. Isso é muito interessante porque em Byung-Chul Han, por exemplo, a gente vai pensar muito no que a gente pode produzir no futuro. Né? A gente está sempre muito preocupado com o futuro, por isso a gente tem que performar. Nos estoicos, não, a gente vive sempre agora, no momento presente. Então ele vai quebrar essas noções de passado e futuro. Vai fazer sempre com que você fique muito preso aqui e agora. E aí, nós temos, por exemplo, algumas colocações interessantes, né, como a famosa dicotomia do controle, né? O que depende de mim e o que não depende, né? Ou seja, eles vão começar a refletir que algumas questões dependem da minha livre escolha, do meu trabalho, depende das minhas volições, mas existem coisas que não dependem das minhas volições. Existem coisas na vida que são causadas pelo próprio destino, por fatores externos à nossa própria vontade. Então isso é chamado, né, hoje de dicotomia do controle. Quer dizer, eu não gosto muito dessa expressão também não, mas é uma forma da gente começar a entender que existe uma diferença entre aquilo que a gente pode controlar e o que a gente não pode controlar. Eu não posso controlar se eu vou passar fome, se eu vou passar frio ou ficar doente. Mas eu posso controlar, por exemplo, como é que é o meu comportamento ante o frio, a fome e a doença. Isso eu posso controlar. Meditação diária, né? Reflexões sobre os próprios pensamentos e emoções, né? Os estoicos, mas não só os estoicos, né? Eles fazem reflexões diárias, né? Sobre causas do sofrimento, por exemplo. Né? O que está fazendo você adoecer? Ansioso, por que você deixa de estar ansioso. O exercício de autoconhecimento é importantíssimo para a gente, né? Para a gente vencer a questão da ansiedade. O exercício da impermanência, isso também é um ponto que toca com o budismo, por exemplo, porque se você tem uma certeza na vida, é a certeza de que você não é eterno. Então, essa certeza fará com que você fique muito preso agora no momento presente. Né? Tudo muda, inclusive a ansiedade. Você pode estar ansioso agora, mas amanhã pode ser que a ansiedade não esteja mais presente. Porque
que você fez mudanças na sua vida, você fez mudanças no seu padrão de pensamento, na forma como você encara a vida, encara as pessoas, encara a sua relação de trabalho, encara a sua família. As mudanças são muito positivas, a gente tem medo da mudança, mas muito contrário, a mudança é extremamente positiva para o nosso engrandecimento existencial. E os estoicos entendem a virtude como bússola, né? Viver com coerência entre ação e valor, quer dizer, se alguma coisa é prejudicial, então não faça. Se alguma coisa é muito positivo, né, para a sociedade, então faça. Se alguma coisa é muito produtiva para as pessoas, então faça. Existe uma coerência muito grande. Se aquilo vai produzir algum dano, se aquilo vai fazer com que as pessoas sejam ansiosas, nervosas, deprimidas, então não faça isso. E não faça com você também. Porque lembra, é uma questão de autoconhecimento. Se eu sei que aquilo vai me trazer mal, então eu não vou fazer, mesmo que eu tenha que performar menos. Mesmo que eu tenha que lucrar menos no final das contas. Então, aquela agressividade da positividade de Byung-Chul Han cai por terra. Porque eu sei agora dos meus limites, eu sei que eu não sou obrigado a ficar 24 horas por dia disponível e que assim eu vou estar cultivando minha vida interior, eu vou estar cultivando a minha paz de espírito. E os estoicos, então, foi muito por aí nessa correlação entre ação e valor. Os estoicos, acima de tudo, eles refletem então todos os dias, né, sobre o que eu fiz de bem, onde agir movido pela ansiedade, como agir melhor amanhã. Né? Se a ansiedade está te atrapalhando, faça uma autoanálise. O que você pode fazer de melhor? O que está te atrapalhando no final das contas? Será que a sua forma de encarar o mundo está te atrapalhando? Será que de repente você, ansioso, está catastrofizando muito as coisas ao seu redor? Porque se você de repente vê perigo no cachorro na rua, na doença que pode vir, no desemprego, ou seja, você está potencializando as coisas, talvez você possa repensar isso, né? Fazer então uma correção cognitiva, como você vai falar hoje, né? Na terapia cognitiva comportamental, uma reestruturação cognitiva. Talvez as coisas não sejam tão ruins assim. E mesmo que as coisas aconteçam, é bom que você pense nessas coisas também. Mas não com um olhar preocupado, mas com um olhar no sentido de que você, quando essas coisas aparecerem, você vai conseguir transpassá-las tranquilamente. Os problemas e as dificuldades da vida não devem nos preocupar. As questões que envolvem a nossa vida no futuro não são motivo de preocupação. A gente trabalha essas questões, né, de preocupações, né, doença, desemprego, falta de dinheiro, para tentar solucionar essa dificuldade. Mas não ficar simplesmente preocupado com aquilo ali e parar a sua vida naquilo ali. Ficar estagnado porque, estou com medo. O sábio estoico faz o contrário. Ele observa a situação e encontra os melhores mecanismos para que você possa transpassar a dificuldade. É um outro caminho. E aí a gente entra também num outro filósofo também contemporâneo, né? Ele está vivo ainda, Michel Onfray, um francês, que tem muitos livros publicados, né? Tem bastante livro no Brasil, publicado, traduzido, e ele é um filósofo materialista e hedonista. Então, ele vai trabalhar com a ideia de que a filosofia deve ser um modo de vida, não um exercício de linguagem, né? Então, a gente às vezes fica muito preocupado com a filosofia, porque acha que é muito complicado, é muito abstrato. E ele entende que não. O Frey entende que a filosofia é um modo de vida, um modo de viver, de encarar os seus pensamentos, os seus atos, as suas ações. E quando você tem essa consciência de que existe um modo
favorável de lidar com a própria vida e com as próprias dificuldades, a sua ansiedade cai. O Onfray, ele propõe um hedonismo ético, né? Com prazer lúcido, moderado, com base na sabedoria. Nós não sabemos gozar. Essa que é a grande verdade. A gente, às vezes, com muita ansiedade, a gente busca válvulas de escape na sociedade para liberar aquela tensão, para liberar aquela efusão, aquele peso nas costas. E aí a gente recorre para situações que, em vez de ajudar, às vezes vai até piorar. Então, a gente pensa muito, por exemplo, em consumo de droga para pessoas ansiosas, que é muito comum, né? Dependendo do grau de ansiedade, o consumo de drogas é muito comum, né? O uso de não só, por exemplo, bebida alcoólica, a gente pode pensar em próprio entorpecente mesmo, né? Maconha, cocaína, dependendo do tipo de ansiedade que você tem, da gravidade, pode acontecer, né? Fobia social, né? Algum tipo de isolamento provocado pela fobia social produzem consumo de droga. Então, assim, vício de sexo, vício de relações amorosas. Tem pessoas que não sabem sequer ficar um dia sozinhas, elas são dependentes emocionais. Então, aí é que entra essa perspectiva de Onfray. A gente não sabe gozar. A gente não sabe obter prazer. E a gente se relaciona muito mal com prazer. Né? Que existe uma forma legal de ter prazer com a própria vida, né? De ter júbilo, satisfação com a própria vida. E a ansiedade, na perspectiva dele, nesse livro aqui, a escultura do eu, né? Dependendo da tradução, geralmente está escrito como a escultura de si. Que eu tenho esse livro, é um livro bem abstrato, inclusive. Ele fala que a ansiedade surge quando nos afastamos do corpo, do tempo presente, do sentido real. Porque, lembra, existem alguns exercícios para acabar com a ansiedade, que são exercícios de você simplesmente sentir o corpo. Né? Exercício do 1, 2, 3 e 4, por exemplo, faz com que você fique preso aos sentidos. Tato, visão, odor. O que é isso? É ficar ao corpo, se prender ao corpo. Quando você faz isso, você não se prende nem ao passado nem ao futuro. Você está aqui agora no momento, agora, presente. Sentindo as emoções, sentindo as sensações, sentindo tudo aquilo que está ao redor. Ou seja, o que percebe o redor? O corpo. A perspectiva, então, de Onfray é fazer com que você esteja no corpo, presente ao corpo, preso ao corpo. Porque quando você faz isso, você está no momento presente, ou seja, você reduz o nível de ansiedade. Porque o ansioso, no final das contas, ele tenta escapar do corpo. Ele vive sempre no mundo das ideias, né? Mas isso não são ideias abstratas, né? Conceituais. São ideias ruins. São pensamentos automáticos. Pensamento de que alguma coisa vai dar errado, alguma coisa vai ser muito ruim. A perspectiva onfrayliana é fazer com que você esteja o corpo. Você é corpo. Por isso ele é um filósofo materialista, por exemplo. Né? Ele não trabalha com a ideia de espiritualidade. Ele trabalha com a ideia de que você é um aglomerado de células, nervos e músculos. Isso, no sistema nervoso, desemboca para uma consciência que você tem de mundo, consciência de mim, do eu, né, da própria subjetividade, e consciência com relação às pessoas ao seu redor. É em função dos nervos, das nossas capacidades neurais, que nós percebemos as coisas, nós vemos, sentimos odor. E é isso que o exercício 1, 2, 3 e 4 vai fazer. Fazer com que você perceba o seu corpo. A filosofia onfrayliana, então, é um contínuo autoconhecimento. Né? Conhecer o próprio corpo. Respirar, caminhar, tocar, comer, fazer tudo com presença. Presença no aqui,
no agora, sentir o cheiro, sentir o odor, sentir a grama nos pés, a água gelada do mar batendo nas suas pernas. Isso é estar preso ao corpo e fazer com que você fique agora no momento presente. Então, nós temos aí alguns caminhos possíveis para combate de ansiedade, né? Em Byung-Chul Han, a gente pode, por exemplo, denunciar o excesso de quê? De performance, de trabalho, de completude no processo de trabalho, de horas laborais, né? Horas laborais, de hiperatividade. Então, no momento que você combate o excesso, você combate a ansiedade. Do ponto de vista estoico, reduzir tudo ao essencial. Aquilo que você faz é realmente necessário para a sua vida? Tentar reduzir a sua vida ao mínimo possível. Porque a gente tem uma noção de que a gente precisa sempre de mais para conseguir realização, estabilização e até poder. Então, faça com que isso tudo seja indiferente para você. Né? Os estoicos trabalham muito com a ideia de indiferente. É necessário que você seja indiferente àquilo que não tem relação com o modo de agir. Se um pensamento atrapalhar o seu modo de agir, abandone o pensamento. Se uma visão de mundo vai atrapalhar o seu modo de agir, abandone esse pensamento também. É necessário que você esteja sempre pronto para entender que a sua ação e o seu pensamento devem estar em sintonia. Mas pensamento de quê? Não é qualquer pensamento. É um pensamento de realização pessoal e um pensamento de realização para as outras pessoas também. Se aquilo vai fazer mal para as outras pessoas e para você, então não faça. Faça o mínimo possível, evite os excessos. Em Michel Onfray, retornar ao corpo, ao prazer real, fazer com que você tenha uma sensação de autoconhecimento do próprio corpo. E aí você consiga gozar, você consiga ter satisfação, júbilo, empoderamento. Né? Onfray apresenta uma filosofia de empoderamento. Então a filosofia não cura como um remédio, mas pode reencantar e viver em meio à ansiedade. Às vezes é necessária medicação, mas uma boa dose de filosofia pode ajudar muito mais do que um Prozac, do que uma sertralina, por exemplo. Então, a gente entendendo um pouco, adentrando no campo da filosofia, a gente consegue encontrar meios de encarar melhor a nossa vida, os nossos medos, os nossos dilemas, que tudo isso tem a ver com a ansiedade. Né? O modo com que a gente encara os nossos medos, o modo como a gente encara os perigos imaginários que estão ao nosso lado e que parece que está sempre aqui disposto a encarar, a enfrentar a gente. Então, eu quero apresentar para vocês o Voo da Águia Interior, que é o meu grupo terapêutico de combate à ansiedade. Né? Eu sou funcionário também, profissional de saúde mental, e eu tenho um grupo terapêutico baseado em terapia cognitivo-comportamental e um pouco de práticas integrativas também. Né? A terapia cognitiva é carro de frente para combater a ansiedade. Então, o grupo da Águia Interior é um grupo online, um grupo terapêutico. São algumas pessoas que possuem ansiedade, que se reúnem para a gente fazer algumas atividades ali de partilha e atividade de terapia cognitiva, para a gente conseguir lidar melhor com a questão da ansiedade. Ela tem atividade, então, de TCC, algumas atividades também de ACT, né, que é a terapia da aceitação e compromisso, e algumas terapias xamânicas ou práticas integrativas de modo geral. Tudo isso é online e funciona às quartas-feiras, às 20 horas. Duração de 60 a 90 minutos, por aí. E agora, no dia 4, dia 11 de junho de 2025,
são inteiramente gratuitos, tá? Para a gente poder levar o projeto adiante, a gente tem que precificar. Mas como agora a gente vai estar lançando no grupo, então o primeiro encontro, dia 4, e o segundo encontro, dia 11 de junho, de agora de 2025, é gratuito para que as pessoas possam conhecer o grupo, possam conhecer o nosso trabalho. Mas caso vocês queiram continuar com a gente para depois desses 2 dias, a gente pede uma contribuição de R$70 por sessão. Ou, se você quiser comprar o mês inteiro, quer dizer, 4 semanas, ou 5, dependendo do mês, R$250. É um grupo muito interessante, tá? A gente faz muitos exercícios ali que vão ajudar muito vocês no combate de ansiedade. Então, não perca tempo, se inscreva. Aqui na descrição do vídeo tem um link de inscrição, né? Vai para o Google Forms para vocês preencherem um formulário. E aí no Google Forms, vocês vão preencher as informações, dados de nascimento, nome completo, e algumas informações clínicas para poder abrir o prontuário de vocês, né? Como é um grupo terapêutico, tem que ter prontuário. Então é para poder abrir o prontuário. E depois vocês vão ser direcionados para um grupo de WhatsApp. E ali no grupo do WhatsApp, a gente onde eu vou colocar ali vai ter um link de pagamento, né? E vai ter também um grupo de WhatsApp onde eu vou colocar os links das reuniões, né? Que serão via Google Meet. Então vocês vão clicar nesse link e vai abrir a conferência com as pessoas. Independente disso tudo, né? Meu consultório, então, como eu disse lá no iníciozinho da live, no Rio de Janeiro. Caso vocês precisem de atendimento de medicina chinesa, práticas integrativas como Reiki, né? Mesa radiônica, entre em contato comigo. Mesa radiônica é online. Entre em contato comigo que a gente vai poder te ajudar e te atender aí da melhor forma possível. A gente fica por aqui. Entra aqui na descrição do grupo, para fazer a inscrição do grupo terapêutico, é só clicar no link aqui na descrição do vídeo. A gente fica por aqui. Até a próxima.